sozinha no meu canto, penso muito nas pessoas, penso muito nos seus cantos, penso quanto foi difícil para cada um falar. E sinto o coração se confortar. E fico por um tempo meio assim, e penso em sentimentos meus, penso em sentimentos. Quantos edifícios, quantas casas, quanta gente dentro. Como será? Que sonhos terão? Será tudo em vão? Eu juro que não. E os morros vão ficando azuis sobre essa cidade. Sobre essa cidade eu já estou pronta para viver a minha idade, para entender a liberdade, para contar pros nossos filhos uma história de amor. E até, quem sabe, para fazer o amor. E é bem capaz de gente ser assim. E a tarde vai caindo em mim sobre essa cidade. E eu fico pensando assim. Tarde vai caindo em mim sobre essa cidade. Eu fico pensando assim. Que delícia, que delícia. Que coisa boa. Bom demais ter você aqui. Uma alegria estar aqui. Com esse violão delicioso. É, bom, né? Muito é bom, fazer um sonzinho. Muito bom. Se quiser fazer mais 20 vezes, a gente faz mais 20 vezes. Gente, eu estou aqui hoje com Olivia Heimer. Olivia, cantora da Pesadíssima, poetisa, compositora e também diretora de uma das maiores e mais importantes gravadoras do país. A gravadora que eu acho assim que trouxe à luz de novo os músicos e a música que precisava estar debaixo dos holofotes e que estava perdendo espaço em outros lugares. A Biscoito Fino falou, vem para cá, que aqui que é o lugar. Né? Eu acho que na verdade, o que faz a gravadora ou qualquer lugar são os artistas, na verdade, são os músicos. Né? A Biscoito abriu a porta para que a música brasileira, alguns grandes artistas, pudessem fazer o seu trabalho em paz. Acho tão importante o trabalho das Aqui coisas. É isso também, né? É verdade. De uma certa forma, eu acho que é isso. Eu acho que a gente abre os espaços e as pessoas... A música brasileira é tão rica que, abrindo a porta... Não precisa muita coisa, né? Você está fazendo isso também, Não precisa muita coisa, né? Basta um cantinho, um violão e a gente então, dá um jeito, né? É verdade. Mas me conta um pouquinho da sua história, assim. Como é que foi o teu envolvimento com a música? Me lembro, primeira vez assim que eu tive um susto com a música, um susto bom. Foi muito pequena, eu devia ter uns 5 anos. Papai me levou à Rádio Nacional porque ele trabalhava em propaganda, ele era um anunciante de alguma coisa. E por algum motivo eu fui com ele e sentei no chão, assim é a memória que eu tenho. E eu vi
um homem grande com uma lua assim na cabeça e cheio de estrelas, tocando um piano pequenininho na mão. Era o Luiz Gonzaga. Oh, né? Para mim era isso. Olha era um só, homem que barato, com uma lua. Era a minha imagem que eu tinha. E ele tinha um piano pequenininho, porque eu tinha um piano grande em casa. Né? E eu cheguei em casa e disse: pai, eu queria um piano pequenininho. Meu pai me deu um piano pequenininho, mas por mais pequenininho que fosse, ele era muito grande para mim. E eu aprendi o piano pequenininho, aprendi acordeon pequenininha. Engraçado, Olivia, você falou uma coisa que me chamou a atenção quando você foi na rádio, que você viu o Luiz Gonzaga. Você falou que foi o primeiro susto que eu tomei com a música. Foi. Você sabe que eu tenho essa expressão para mim. Eu tenho algumas coisas que o susto bom, né? O susto positivo. Tem algumas coisas na minha vida que eu levei susto quando eu vi. Eu vi e falei: que é isso? Isso eu não conheço. Isso é novo e é bom demais. Então, esses sustos são incríveis, né? Eu fico imaginando assim, eu só me dei conta desse susto na música depois que eu já era músico, já estava não bem músico, mas eu já era um adolescente que tocava bastante, já estava tocando na noite e tal. Então, foi aí que eu comecei a levar o susto. Eu fico imaginando uma criança de 5, 6 anos levando um susto com a música, deve ser uma sensação maravilhosa. A sensação de que aquilo era uma coisa que você essencial para mim, para o resto da vida. Que cala dentro, né? Que você fala... E aquelas músicas do Luiz Gonzaga, né? Aquilo, para mim, foi... Achei tudo tão bonito, sabe? E tão triste. E eu gostei tanto daquela tristeza toda, né? Aquela melancolia que ele tinha. Eram músicas com ritmo e tudo. Mas o segundo grande susto que eu levei foi com a Bossa Nova. Pois é. Ali foi o susto terrível. Uau, o que é isso? Porque aí veio uma outra coisa, veio uma coisa da harmonia, né? Que aí eu acho que todos nós levamos um grande susto. E aí, daí para você me perguntou como é que a música apareceu na minha vida, eu acho que foi muito por aí, pelo menina e para aí, daí para frente foram sustos atrás de sustos. O terceiro susto foi o Francis, né, que me deu. Foi mesmo, quando eu conheci a música do Francis, foi um susto incrível. Você sabe que a música do Francis, ela é uma música que está na minha família e desde que eu sou pequenininho, assim, desde que eu sou pequeno eu ouço Francis. Olha que coisa. A minha mãe adorava, sempre adorou as músicas do Francis e eu cresci ouvindo isso, cresci ouvindo mesmo. Eu lembro que eu era pequeno, eu tocava um pouquinho de piano e eu ficava tentando tirar o minha. Minha, ficava mesmo. Porque minha mãe adorava essa música. Minha mãe falou: essa música é demais. Tal. Aí eu ia pro piano e ia tentando, porque eu comecei a tocar meio que piano, depois que eu fui pro violão. E é bacana a gente estar agora aqui, assim, nessa intimidade nossa aqui, né? Falando dessa música com essa música tão presente, na verdade, né? Porque você, principalmente, você convive com essa música o dia inteiro. E vi nascer, né? Eu vi essa música nascer e vi Bill Evans tocar. Porra, né? Imagina, Bill. Vi Bill Evans tocar essa música. Vi Tony Bennett cantando. E Francis sem coragem de falar com Bill Evans depois, porque ele tremia tanto que não conseguiu ir falar mas com ele. Mas o Bill é um ídolo de todos. Nós éramos muito meninos lá em Los Angeles, não teve coragem de falar com Bill Evans. E me diz uma coisa, como é que a parte da letra entrou? Porque as tuas letras, elas me comovem muito mesmo. Às vezes eu sou meio bobão, eu choro com Sessão da Tarde, eu sou desses caras assim. Mas porque eu me comovo com o texto, eu me comovo com a música, mas eu me comovo com o texto também. Eu gosto de saber o que está sendo dito, né? A palavra, para mim, ela tem uma importância incrível. Apesar de que eu acho que a música, ela se basta sozinha, né? Assim como a poesia também se basta sozinha. Mas é um casamento que é muito bacana, né? Quando junta as duas coisas. E tem várias coisas que você fez, que você escreveu, que são... Como é que é esse processo de letrista? Eu não vejo as minhas letras
como poesia, eu vejo como letras. Algumas, claro, que são letras poéticas, né? Totalmente. Eu não escrevo poesia porque eu não escrevo antes, né? Eu não pego uma folha em branco e escrevo. Não, eu não tenho não tenho esse impulso, vamos dizer assim, de escrever poesia. Mais facilmente eu escrevo textos. Aí eu escrevo um texto, assim, eu escrevo. A letra, ela, para mim, ela está entranhada na música, né? Quando eu ouço uma música, ela está ali dentro. Eu tenho que descobrir o que está ali dentro. Você acha que o tema da música já está dentro da música ou não? Tá. Ela não está, mas eu tenho que descobrir o que tem ali dentro, né? Ela sobrevive sem a minha letra, com certeza. Mas se o compositor me dá uma música para botar a letra, eu tenho que descobrir o que tem ali dentro que complete aquilo que... eu repito, eu acho que já falei isso algumas vezes, talvez cansativamente, mas vou repetir mais uma vez. É uma imagem que eu vi de Rodin uma vez, dizendo que dentro de uma pedra mármore já existe uma escultura. Cabe ao escultor descobrir, tirar o que tem de excesso para que não chateie aquela pedra. Então... quando eu ouço Mariposa, quando eu ouço A Tarde, quando eu ouço Amorosa, quando eu ouço alguma música, eu tenho que descobrir o que tem ali dentro, né? O que tem ali dentro para que... o que está dizendo aquela música, né? Para mim, para o autor, né? Muitas vezes eu termino uma música e mostro o Francis, está pronta. Ele toca, ele está lindo, está bonito. Ele toca de novo, Francis, porque eu não deixo ele vir antes de estar pronto. Ele toca, tá lindo ali. Tá. Eu vou, durmo, acordo, digo, Francis, sinto muito, não vai ser. Não vai ser. Mas está ali, não vai ser, não é essa ainda. Não é? Parece que ela tem uma vida própria. Ela está brigando, não é ainda, né? Vamos fazer uma Mariposa? Mariposa... esse nome é curiosíssimo, né? De onde vem esse nome, Mariposa? Olha, até vem por causa de um verso, né? E esse verso vem porque... por causa, na verdade, de Rui Guerra. Porque o Rui Guerra um dia escreveu uma letra dele e que me parecia assim como uma câmera, né? Que está falando uma história e, de repente... olha para uma outra coisa, né? E é exatamente isso. Você está com um sentimento e, de repente, o teu sentimento vai para outro lugar, como se fosse uma câmera, né? E aí eu dei o nome de Mariposa. A filha está me meninando, né? Mas, ao mesmo tempo, esse verso vai para um outro canto, né? Você está pensando, você está sentindo uma coisa e, de repente, o teu sentimento, o teu olhar vai para outro canto, né? Eu sempre penso num corte, né? Como se fosse um corte mesmo, assim. Vamos fazer? Vamos fazer. Ó filhinha minha, não sai de perto até clarear. Tua mãe tá triste e precisa muito do teu olhar. Conta aquela história que eu te contava pra dor passar. Me acalma, sussurra um verso e me diz o que é que faz sossegar. Nana, 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 menina e nina, quente na nu. Tua mãe tá triste, é de tanto amor. Me diz quantas folhas perde a palmeira antes dela crescer. Será que eu vou ter de ter a coragem de tanto me perder?
Me diz quantas cruzes bordo em meu peito antes de me render. Se nos meus bordados ou mesmo nos pontos de um botão arremato a dor do que foi em vão. Pra onde vai tanta luz e essa mariposa que se espantou? Pra onde vai a ternura que um dia o meu peito já guardou? Pra onde é que eu vou tão triste e madura? Pra onde, meu amor? Na, 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 menina e nina, quem te nanou? Tua mãe tá triste de tanto amor. Ó filhinha minha, não sai de perto até clarear. Tua mãe precisa do teu olhar. Na, 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 menina e nina, quem te nanou? Tua mãe tá triste, é de tanto amor. Olívia, tem uma coisa que eu acho bacana na coisa da tua família mesmo, porque vocês fazem música em família. Sim, né? sim. E temos Joana agora, que acaba de escrever um livro, que é parceira de Francis também. olha que bacana. É uma das filhas. É. E você, por conviver e conhecer tão bem a música do Francis, acaba por ser talvez a principal intérprete do trabalho dele, né? Porque você, né, tá sempre cantando as coisas do Francis, sempre letrando as coisas do Francis, né? Fala um pouquinho dessa parceria, como é que é isso? Porque tomar café da manhã, almoçar, jantar e dormir tudo com a mesma música. Né? Eu conheço muito a música do Francis, assim, nas entranhas, e ele me permite, vamos dizer assim, ele me deixa, ele me mostra, ele me deixa opinar, ele pergunta, né? O que é bom, a gente troca muito, né, mesmo dentro da composição dele, né? Porque essa coisa, por exemplo, como é que é a música em casa? Porque tem uma coisa da música que a gente faz a gente sempre faz música por prazer, né? Aliás, eu tive aqui, eu ia falar assim, tem a música que a gente faz por prazer e tem a música que a gente faz profissionalmente, mas na verdade, mesmo profissionalmente, a gente está sempre fazendo por prazer. Né? Eu tive aqui a Odete Ernest Dias, ela veio aqui no programa, e ela falou assim, eu só abro a caixa da flauta se for para ter prazer, senão não abro a caixa da flauta. Achei genial isso, quer dizer, a pessoa já... Mas tem uma coisa da música que você faz, vamos dizer assim, descontraídamente em casa, igual a gente está fazendo aqui, que acaba... tem uma pegada profissional, mas é uma coisa que tem uma intimidade que às vezes quando você está no disco, o disco mesmo, a gravação, às vezes ela tem uma... né? Exatamente. Você trazer esse ambiente tão íntimo de casa para dentro de um disco é muito difícil, a não ser que você esteja gravando em casa, igual a gente está fazendo aqui, né? Exatamente, quer dizer, por exemplo, os nossos trabalhos atualmente, nós temos feito muitos trabalhos juntos. E acaba que, quando a gente vai para o estúdio, da Biscoito Fino, que virou um pouco a nossa casa... Um pouco a extensão da sua casa. Perde o estranhamento, né? Então, a gente está no estúdio e você perde aquele estranhamento. É muito fácil gravar lá, né? Mas o Francis trabalha muito. Ele está sempre naquele estúdio dele, trabalhando... nem sei, está sempre produzindo, eu diria. Está trabalhando, se divertindo. Ele está sempre produzindo. Passando tempo. Está sempre produzindo. Está lá fazendo os concertos dele, e tudo à mão, né? Tudo, ele não usa computador. Vixe, então está sempre lá produzindo.
Eu já tenho um ritmo diferente, né? Eu fico cheia de ideias, de vamos fazer isso, fazer aquilo. Né? E quando a gente vai montar um show, quando eu vou escrever uma letra, ou quando a gente vai fazer um roteiro, o Francis tem essa organização, né? Deve ser das partituras, aquelas coisas esquisitas desse tamanho, ópera. Então ele tem essa facilidade de organizar. Eu, pelo meu lado, tenho uma facilidade bastante grande dentro do meu caos, de ter as ideias todas, de montar as ideias e no fim sai, né, os roteiros e as ideias de fazer as coisas. Então a gente trabalha muito bem juntos, né? Às vezes eu digo, não, hoje eu não estou podendo terminar esse trabalho, esse roteiro, essa letra. E quando eu vejo ele tá certo, eu digo, não, mas aquilo assim não vai dar para a gente modular ali, porque eu gosto de trabalhar muito, por exemplo, 15, 20 minutos de música sem interrupção. Então, não temos como fazer faixas. Então, as modulações, as emendas. Eu digo, não, Francisco, não vai dar isso. Se eu passar para cá, não vai dar para modular aqui, literariamente não vai dar. Aí eu vejo que ele já está escrevendo. Naquele dia que eu disse que eu não queria trabalhar. E quando a gente vai ver, meia-noite, 1h, a gente já trabalhou, já botou tudo no papel. Quer dizer, ele conduz muito bem. Quando eu vejo, a gente já terminou o roteiro, já modulou aqui, já botou ali. Então a gente trabalha muito bem, né? Nós temos uma química muito boa de trabalho. Sabe que eu falei intérprete de Francis Haime, mas você é muito mais do que interpretar Eu tenho um jeito muito você tem particular de ver. Eu vi vocês no YouTube fazendo uma música pop, uma música do Lenine. No Paciência, que tem uma letra linda, fantástica, né? E eu queria aproveitar que o Francis está aqui e chamar ele para dar uma canja para a gente fazer essa música. Isso. Vamos fazer? Vamos, sem dúvida. Topa, Francis? Topo! Então vamos lá. Tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora. Vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber
A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara. A vida não mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara. A vida não para. Obrigado. Obrigado, Olívia. Obrigado, Francis. Prazerão enorme. Essa aqui foi gostoso, esse cumprimento. A 3. Arrasou. Obrigada. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Abraço. Quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando? Será que é o vizinho, cara? Sim, mas... É porque passar ali é difícil.
Mas foi bom porque eu tava com o nariz correndo. Isso é Não. Não é que não. Entrega da farmácia, não. Não é que não. Entrega. Ou então o vizinho reclamando. Eu achei que era o vizinho, cara. A gente Entrega amava da ele. farmácia. A gente amava ele. Tava bonito.